Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP mais uma vez, deputado. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês e falando mais uma vez com o telespectador da TV Assembleia. Vamos prestar contas de mandato, falar um pouco sobre a questão da segurança pública, aliás, a expansão do número de penitenciárias no estado de São Paulo, que preocupa, é claro que a população prefere escolas técnicas, ETECs, FATECs, creches, não presídios, não casas de detenção, CDPs, né? Mas, deputado, lá em São Vicente, o que está acontecendo? Eu queria que o senhor falasse um pouco. Aliás, a cidade de São Vicente, a primeira cidade do país, lá já tem 2 penitenciárias. Vem mais uma? Na verdade, só te corrigindo, lá tem 4. São 4 penitenciárias? 4 penitenciárias, numa área que foi pensada para expansão industrial, né? Era um parque industrial e o Estado foi lá e levou uma penitenciária, depois levou mais uma penitenciária, depois levou mais uma penitenciária. Rigor, hoje tem 4 penitenciárias e está trabalhando para implantar a 5ª penitenciária numa cidade que precisa, sobremaneira, de um hospital regional. É um pleito muito antigo da cidade que fosse instalado ali um hospital regional, né? Mas, infelizmente, o que o governo do estado tem presenteado à população de São Vicente são presídios. Você disse, assim, de forma pragmática, objetiva, uma cidade que gostaria de receber uma FATEC, uma ETEC, né? Uma cidade que gostaria de receber projetos que prevenissem sobremaneira a criminalidade ou que prevenissem os nossos jovens entrarem nas drogas e tal, o que vem recebendo do governo do estado, do governador Geraldo Alckmin e do vice-governador, que por acaso foi prefeito de São Vicente, é a construção de mais um presídio, o 5º presídio na cidade, e a população de São Vicente resolveu dizer um basta, né? Há poucos dias nós tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal com vereadores de todos os partidos, a população, várias associações, onde eles disseram o seguinte: aqui não mais, né? E foi uma grande manifestação. Na sequência disso foi parada a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, né, numa manifestação, e nós estamos organizando, né, junto com o Caio, que é um deputado, Caio França, deputado da cidade, a priori o vice-governador, que também foi prefeito de Márcio França, de São Vicente. Está confirmada a realização aqui na Assembleia Legislativa de uma audiência pública, né? Para que a gente possa trabalhar, debater e, quem sabe, conseguir o não levar mais tem a benfeitoria e eu vou criar a malfeitoria, né? Algo que atrapalha a história da cidade, atrapalha o desenvolvimento da cidade, gera mais e mais, cada dia mais problemas, mais gastos para a cidade de São Vicente, sem levar qualquer tipo de benefício. Ainda sobre a discussão, esse imbróglio, né, em torno da construção de um novo presídio em São Vicente, veja a reportagem de Jeremias Gomes. Uma penitenciária feminina está sendo erguida pelo governo do estado às margens da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. O presídio terá capacidade para abrigar 826 mulheres e será a 5ª unidade de detenção na região. A obra está orçada em R$ 52.956.000. A Prefeitura de São Vicente chegou a embargar as construções por falta de cadastro na Secretaria Municipal de Obras. Mas, segundo moradores que protestam contra a construção e reclamam por um hospital na região, os trabalhos prosseguem. O governo informa estar amparado pela Procuradoria-Geral do Estado e entende que a construção não precisa de licença ou alvará dos municípios. Pois é, decidir o uso e ocupação do solo é competência municipal, ou seja, o Estado não tem que ouvir o prefeito, a Câmara Municipal. Obrigatoriamente. Na verdade é o seguinte, você tem um plano diretor que define o que pode ser construído em qualquer região da cidade. Sim. E o Estado, ele não é superior a esse projeto.
Óbvio que você não precisa ter uma planta aprovada, até por uma questão de segurança, né? Quando você submete uma planta de uma construção, e todos os particulares têm que fazer, grandes indústrias e tal, essa planta é analisada para ver se ela atende os termos e tal, né? Agora, o Estado não precisa, até por uma questão de segurança, submeter a planta de um presídio, mas ele precisa atender o plano diretor, o código de posturas do município. Por exemplo, o Estado vai lá e constrói o prédio. Agora, as vias que trazem isso precisa ser adaptado, precisa de um investimento a mais ou não, e isso são contrapartidas que as prefeituras exigem do Estado. Ou seja, precisa saber se tem capacidade de assimilar aquele público que chega, se tem capacidade energética, se tem água, tratamento de esgoto. Esgoto. Como é que faz o esgoto que sai dali? Vai jogado na rede pública municipal, a rede pública está preparada para isso? Ou é uma contrapartida que a prefeitura, para aprovar, ela exige do Estado que o faça? Então, na verdade, ali estão sendo feridas todas as leis. A Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários, ela simplesmente foi lá sem nenhuma autorização, e tem um debate anterior a isso, que ali era uma fábrica da antiga Ródia. Né? E então, a área um questionamento, é vista como contaminada. Que ali pode ser uma área contaminada. Um passivo, né? Que tenha um passivo, por exemplo. Eu fiz uma série de questionamentos agora à Secretaria de Assuntos Penitenciários, à CETESB, para saber o seguinte: essa área que está sendo trabalhada, ela é contaminada ou não? Se for contaminada, onde é que estão dispondo essa terra? Porque estão fazendo uma troca de solo muito grande. E já gastaram lá, foram mais de 18 milhões de reais já gastos só na terraplanagem e na troca de solos. Nós queremos saber onde é que estão dispondo essa terra, se essa terra é contaminada, onde é que estão levando. Né? Porque nós estamos falando de saúde pública. Agora, sobremaneira, né, o que a população de São Vicente não quer e não precisa é que a 5ª penitenciária seja instalada lá. Então, nós podemos ver... Uma obra de vulto, aliás, são 52 milhões do investimento da obra, que é uma penitenciária feminina. Deputado, só meu lapso, eu falei de duas, na verdade são 2 penitenciárias e 2 CDPs, na verdade são 2 CDPs, 2 penitenciárias. Aliás, só para que o nosso telespectador tenha ciência, são 163 unidades prisionais no estado de São Paulo. 15 centros de progressão penitenciária, 41 centros de detenção provisória, os CDPs, 22 de ressocialização, 1 RDD, o regime diferenciado, 81 penitenciárias e 3 hospitais. Deputado, ali em São Vicente seria uma penitenciária... Você incluir a quantidade de fundações casa, que são presídios para menores. Sim. Presídio. Bom, a configuração não é muito diferente, é a contenção dos meninos. Mas, deputado, o que falar de uma penitenciária feminina? Dentro da lei de execuções penais, a necessidade de cumprimento da pena próximo da família. E talvez, no caso, São Vicente poderia abrigar mulheres detentas daquela região. Como fica esse argumento do Estado? Antes de falar do terreno, da disposição daquela terra, se é ou não contaminada, a disponibilidade, eu digo, física mesmo, porque o Estado não tem dinheiro para desapropriar e muitas vezes a área já é pública. Como fica isso? A questão de uma penitenciária feminina, esse argumento. Olha, na verdade, existe isso, a lógica de você manter o preso próximo à sua família, mas não é o que acontece no Estado de São Paulo. Isso tem sido, o Estado de São Paulo descumpre também essa lógica, né? Hoje é de se destacar pelos números que você elencou, né, o quanto o governo do PSDB tem construído de presídios. E eu lamento muito, porque nós gostaríamos que esse dinheiro fosse investido em escolas, né, em projetos que prevenissem a criminalidade. Né? Mas nós temos, quem roda o interior de São Paulo, e você agora rodou demais, né, mas é impressionante a quantidade de presídios. Eu tive agora... há 10 dias, uma cidadezinha no noroeste paulista chamada Riolândia. Nessa pequena cidade de 4.000 habitantes, 3.000, quase 4.000 habitantes, você tem 2 presídios na cidade, que foi isso que o governador presidenciou aquela região, com muitos presídios lá e outras regiões do estado, né?
E só para você ter uma ideia, são 4 mil, a população carcerária na cidade, 4 mil presos. O tamanho da cidade. Tem mais presos presos do que habitantes na cidade. E é isso que o governo do PSDB tem feito há 20 anos. Tem sucateado a educação, sucateado os nossos projetos que existiam no Estado, que cuidavam das nossas crianças e jovens, e investido muito na construção de fundações casa, centro de detenção provisórios e presídios. Né? Agora, como tem sido a negociação com o poder público local, os gestores municipais? Eu digo isso porque em 2014 foram inauguradas penitenciárias em Taquarituba, Porto Feliz, um centro Bernardino de Campos. Em 2015, esse ano de 2015, Mogi Guaçu, uma penitenciária, e Mairim, que também é uma penitenciária. Existe uma contrapartida? Olha, vai uma penitenciária, mas a gente melhora aqui, a gente vem um poupa-tempo, vem alguma obra do governo do estado para compensar a chegada... Em absoluto, nada. Essa é uma briga que nós estamos também, porque quando você leva uma penitenciária, presume-se que você vai, em alguns momentos, ter que remover esse preso para audiências e tal. Então, você precisaria de policiais acompanhando. Aumento de efetivo. Eles levam a penitenciária, mas não aumentam um único efetivo da polícia. Só para te dar um exemplo, nesta mesma Riolândia que eu tive o prazer de visitar, nós temos 2 policiais na delegacia de polícia, não tem o terceiro. Levaram 2 presídios, não levaram um terceiro policial para a cidade. Né? Não levaram uma ambulância para fazer essa remoção e não levaram médicos, não levaram um juiz a mais de uma vara de execução para poder... Por quê? Porque você tem o fórum previsto para a capacidade da cidade, eles levam um presídio e jogam uma carga em cima daquele fórum. E o atendimento do preso, do detento, é prioritário. É prioritário sobre os demais, ou seja, você para o judiciário da cidade, da região, né, para atender aquele presídio. E a justiça nunca foi feita, mas ela é menos feita do que era, né, por conta dessa falta de cuidado, de contrapartida. Só para te dar um dado, e vale a pena chamar a atenção, né? É de dar dó a situação do familiar dos presos. Né? Sábado é um dia de visita, na sexta-feira você vai ao lado desses 4 presídios que existem ali, as famílias dormindo ao relento, não tem um toalete, um banheiro para a esposa de um preso, para a filha de um preso, para a mãe de um preso, para o irmão de um preso usar. Desumano e desumano, primitivo. E é interessante o descaso que se dá em relação a isso. O Estado vai lá e constrói um prédio e leva um monte de detento e dane-se a cidade. E, assim, a grande revolta do povo de São Vicente, especialmente se dá por conta dessa falta de contrapartida, falta de cuidado. Por quê? Porque o pessoal fica ao relento, dorme no meio da rua, urina no chão, que é o que podem. Não tem uma cobertura no ponto de ônibus ao lado, assim, o Estado não tem a menor preocupação com isso. Ou seja, o familiar paga uma pena extra por ter um parente ali envolvido. Aliás, muitas mulheres, né? As mulheres vão visitar ali os seus maridos, seus filhos. Nas penitenciárias femininas, em geral, há um esquecimento, elas ficam literalmente abandonadas. E se fosse assim um planejamento, olha, nós precisamos segurar o preso da Baixada na Baixada, o preso da região tal em tal região, como você vinha dizendo, vamos estruturar, vamos cuidar do entorno, vamos dar estrutura para as visitas, vamos dar aos municípios contrapartidas, porque eu vou onerar a saúde deles, então eu vou terei repasses para a saúde, vou onerar o judiciário, terei repasses para o judiciário. Nada disso é feito, nada disso é feito. Da mesma forma que não se investe na educação, na prevenção e no cuidado, hoje a situação dos presos nos nossos presídios é é superlotação, comida de péssima qualidade, né? E não é à toa. Hoje quem comanda não só dentro dos presídios, mas aqui fora, é o PCC. Né? Hoje o crime organizado comanda a segurança do nosso Estado. O mesmo Estado que não dá resposta às chacinas que vêm ocorrendo, uma em cima da outra, né? A nossa polícia matando, né? A nossa polícia sem a menor capacidade de investigar,
né? Nós fazemos aí mais de 30 dias, quase 40 dias ou mais até, das chacinas acontecidas em Osasco e Barueri. Até hoje nós não temos nomes, ou seja, é um estado com sede de água, mas também com sede de segurança, né? E tentando, ao invés de levar benefícios para uma cidade como São Vicente, você na abertura do programa falou a cidade mais antiga do nosso país, né? Tem uma disputa com Cabralha, aonde chegou primeiro, né? Dizem aqui em alguns momentos que é a mais antiga ou a segunda mais antiga, mas é verdade que é uma cidade pujante, de um povo trabalhador, e o nosso estado querendo arrebentar com a cidade, querendo levar o 5º presídio para aquela cidade. A questão dos gastos com a saúde, parece que o que mais pega hoje em dia para as prefeituras, que já estão gastando mais de 30% dos seus orçamentos com a saúde, quando vem um CDP, uma penitenciária, e aí o munícipe é deixado de lado e a prioridade é dada para o preso. No caso de uma rebelião, para-se um hospital, para-se uma unidade ali para atender esses presos. E como fica isso? Como fica o prefeito, que muitas vezes ele olha o emprego temporário, que é dispensado na construção do presídio, e a questão, a fatura permanente que fica aqui, esse gasto com a saúde, como é? O Estado não responde a essa situação. Eu acho que você fez a pergunta, mas você mesmo já tinha respondido ali atrás, quando você fez o seguinte: qual é a contrapartida? O Estado não leva nenhuma contrapartida, né? O prefeito de São Vicente, ele tentou embargar essa obra pela falta de alvará de construção, está se discutindo judicialmente, tem um grupo que deve acionar ainda o Estado em virtude desse abuso que tem feito lá, mas assim, quando tem um preso, ele tem uma briga dentro da prisão, ele se machucou, ou ele está com qualquer tipo de doença, ele usa a saúde do município, né? Usa os remédios do município, usa a estrutura e, como você disse, prioritariamente, né? Como usa o judiciário prioritariamente, né? E não existe nenhuma contrapartida. Quando você leva um presídio, você não leva nenhum benefício do lado dele. Você leva, assim, problemas graves de segurança, porque normalmente o familiar do preso, ele vem ao lado e nem sempre tem condições para poder ter uma subsistência decente, até porque na maioria das vezes o arrimo da família é quem está preso, né? Potencializa a insegurança local. Potencializa, você aumenta o tráfico de drogas no local, você aumenta o número de roubos, isso é estatístico, né? E assim, como nós estávamos dizendo, sem levar nada mais. Uma viatura de polícia a mais, você leva? Não, não leva. Você aumenta o efetivo? Não. Você ajuda na saúde? Não. Você, não. Por isso que São Vicente, como foi mostrado há pouco, disse não, nós não queremos presídio, né? Nós queremos universidade, nós queremos cuidar das nossas crianças, nós queremos um hospital regional. Presídio, governador? Sim. Nós não queremos. Mas se, além de São Vicente, as outras 644 cidades paulistas disserem não aos presídios, onde colocar os presos, São Paulo é um dos estados que mais encarcera, deputado. E diria para você o seguinte: qual é o problema? Por que nós geramos essa criminalidade toda, né? Onde é que está? São Paulo, mais de 20 anos, abandonou as nossas crianças e os nossos jovens. Não existe um único projeto, né? Eu já tive várias vezes aqui falando com os telespectadores da TV Alesp a respeito do projeto Tigrinho. É um projeto que previne, que protege as nossas crianças da criminalidade e da droga. O Estado de São Paulo não tem um único projeto que possa fazer frente, que explica para nós um pouquinho o Tigrinho, para quem não conhece. O Tigrinho é um projeto que nós temos, né, hoje com 50 e poucas escolinhas, mais de 8.500 crianças. Qual é a nossa ideia? A estratégia são escolinhas de futebol, mas o nosso foco maior não é formar um craque no futebol, mas formar craques para a vida, seres do bem, né? Sobretudo protegendo essas crianças de serem cooptados pela criminalidade. É um momento que a estratégia é o futebol, mas a ideia é formar cidadão, né? E é um projeto que a gente tem aí há 6 anos de idade, hoje com 8.500 crianças participando diariamente. 8.500 crianças? 8.500 crianças. Se a gente pensar que na Fundação Casa tem cerca de 10 mil meninos, só o Tigrinho tem quase
toda a rede da Fundação de Serviço. Casa. E aí, o governo do estado de São Paulo, há 20 anos, né, não tem um único projeto que possa disputar ou possa ser pensado com a metade do tamanho desse projeto que nós tocamos em São Bernardo do Campo e dali a gente saiu para outras regiões do estado, né? Então, é uma opção do governo do PSDB não cuidar, é prender, né? Eu diria o seguinte, você imagina, você estava nos dando o valor da construção desse presídio, 52 milhões. Quantas escolas nós poderíamos construir com isso, né? O quanto quantas isso vidas não seriam poupadas. Agora, é opção do governo do estado, né? Eu tenho certeza absoluta que quando um governo investe no cuidar, no educar, ele não vai ter que investir no prender, né? Nós não vamos perder vidas. Uma criança que entra na droga, qual o custo dessa criança na saúde pública, né? O custo social dessa desgraça. Da invasão, né? das escolas, né, e tudo mais. Exato. Deputado, ainda para falar do projeto Tigrinho e falando como se fosse uma vacina, vamos pensar nisso, para evitar que a gente tenha que construir mais presídios no futuro. Inclusive, usando leis de fomento, a gente tem que lembrar aqui, a Lei Paulista de Fomento ao Esporte, tem uma lei federal, inclusive, mas a gente sabe que no estado de São Paulo, a verba para o esporte é uma das menores. O orçamento da Secretaria de Estado do Esporte, 255 milhões. Só perde para a cultura, ou seja, o governo do estado de São Paulo, ele abandonou o cuidar. Ele abandonou. É uma opção do governo do Geraldo Alckmin, do PSDB, que governam há 20 anos no nosso estado. Eles abandonaram. Dá uma olhada o quanto eles investem no esporte e na cultura, que seriam formas de atrair a nossa juventude e trazê-los para um ambiente saudável e que você pudesse, através do esporte e da cultura, formar cidadãos do bem, homens e mulheres, sabe, que as famílias pudessem ter o orgulho de dizer, meus filhos deram certo. O nosso governo abandonou isso. Eu sou de uma geração, né, que os governos, mesmo no regime militar, né, investiam muito na família, nas crianças. E esse governo que está aí, né, ele literalmente, o que ele poderia estar investindo, ele está investindo no prender, né? E agora, ultimamente, no matar. Esse ano são números alarmantes. Mais de 500, dados da Folha de São Paulo, mais de 573, se não me engano, pessoas mortas pela polícia, né? Isso não conta as chacinas, porque essas aí o governo ainda não disse quem matou, né? Mas mortos em confronto com a polícia militar, 573. Isso são números de guerrilha, são números de revolução, né? Eu não sei se na Revolução Cubana morreram tantas pessoas. Em confronto com a polícia militar em São Paulo, 573 crianças, jovens foram mortos, né, no ano de 2015. Nós estamos um pouquinho à frente da metade, né? Até o final, se continuar desse jeito, o Estado matará muito mais gente. Então, eu creio da importância de pensarmos em projetos que cuidem dos nossos jovens, das nossas crianças, para que a gente não venha aprender. E aí vai sobrar terreno, porque nós vamos poder demolir esses presídios e construir no lugar deles Tal escolas. Igual aconteceu com a casa de detenção aqui em São Paulo. Exatamente, hoje é um parque. O Parque Hoje da é um Juventude, parque. inclusive Parque com da escola lá Juventude. dentro e tudo mais. Quer Esse dizer, é o sonho, um outro olhar. Mas aí nós precisamos de desalojar esses atuais governantes, porque está claro, não é esse o projeto do PSDB para o estado de São Paulo. No minuto que nos resta, deputado, a visão de futuro que vem por aí. O senhor falou de uma audiência pública, mas é importante o diálogo com a sociedade e com os gestores municipais, prefeitos, vereadores, não só de São Vicente, mas de toda a região. Sem dúvida. Nós teremos aqui na Assembleia Legislativa esse grupo todo, vereadores, prefeito, os deputados da localidade e até agora confirmado a presença do vice-governador, que foi prefeito daquela região. Nós queremos levar a São Vicente dignidade, projetos que possam cuidar da saúde, da educação, do lazer, né, daquela população e não presídios, né? Então, assim, é o que eu queria deixar e quero agradecer o espaço, né, que tivemos aqui para poder dialogar com o nosso telespectador da TV Assembleia e, se Deus quiser, presídio em São Vicente nunca mais.
Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia SP. Sempre um prazer conversar com o senhor, deputado. Prazer é meu. Eu conversei com o deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.